Olá, está começando o TVC+. No programa de hoje, vamos conversar com Domingos Segunda-feira. Ele que é ufólogo e acaba de lançar um livro. Domingos conta em seu livro sobre a amizade que teve com um extraterrestre durante 10 anos. Ele seria um sobrevivente do famoso caso Roosevelt. Olá, Domingos, tudo bem? Tudo bom. Obrigado tudo pela bom. presença aqui no TVC+. Prazer é nosso. Domingos, para começar o nosso bate-papo aqui, você poderia contar para a gente, para o telespectador, o que seria um pouquinho sobre o caso Roosevelt? Bom, na verdade, o caso Roosevelt aconteceu em 1947, né, no Novo México, Estados Unidos. E pertinente a esse caso, eu mantive contato com um sobrevivente, e aí é importante explicar, porque é o sobrevivente de uma outra raça. Na verdade, são duas as raças que nos visitam aqui. E o acidente aconteceu, a queda aconteceu com uma raça específica. Uhum. E a outra nave, né, que teve problemas lá fora da nossa atmosfera, acabou descendo aqui no Rio Grande do Sul, e onde depois eles afundaram ela no mar e permaneceu esse menino na praia, adotado. Né? E aí em 1991 a gente se encontrou. Esse que era o... Ele é um sobrevivente porque houve um contato lá fora anterior à queda desse bico de nave em Roswell. Ah, tá certo. Então ele sobreviveu. E esse é o Dom Boava, né? Sim, Esse é o era o nome personagem dele. central da história. Então, esse foi o único extraterrestre que você manteve contato até hoje? Eu não diria o único porque depois, durante o desenrolar da nossa amizade, né, aí houve, na verdade, o meu contato, o nosso contato, ele e eu, com outra máquina que daí, propositalmente, ele chamou aqui na Terra. Então aí eu conheci outra pessoa similar a ele. Né? Mas gente, né? Pessoa humana. Mas de que planeta que vinha o Dom Boava? Na verdade, eles vêm de Buda 4. É um planeta que se localiza aqui mais ou menos nas imediações do Cruzeiro do Sul, onde o pessoal normalmente vislumbra ali uma cortina escura, que aqui eles chamam de saco de carvão, né? Então, atrás dessa lente de gases e poeira é que se localiza essa estrela e de onde se origina esse planeta, de onde eles vêm. Discos voadores vêm dali. Né? Ah, dali. E, bom, como era a fisionomia dele? Era uma fisionomia humana. Sim, totalmente humano. E como que você soube distinguir que ele era um extraterrestre? Sim, isso foi ao longo da nossa amizade. Porque, na verdade, quando eu conheci ele, o livro narra detalhadamente isso, me pareceu até um acaso, sabe? Nosso encontro pareceu um acaso. Mas, ao longo da nossa amizade, após muito tempo, na verdade, a gente se conheceu em 91, e em 94 foi que houve a revelação dele como um extraterrestre. E nesse período anterior, eu mantive a amizade porque ele tinha um domínio de prender a tua atenção com conhecimento fantástico, assim, uma coisa espantosa, né? Além do comum nosso, além do normal nosso. Então ele basicamente me iniciou no espiritualismo, né, de Kardec, afinal, desde você conhecer os meios e os modos que se comporta essa ciência, essa religião. E depois houve assim uma mudança para a magia, né? E eu não entendi porquê daquilo, mas ele passou a me ensinar magia, mas de uma forma lógica, magia de uma forma técnica. Como ela se processa, como ocorre isso, né? E eu não esperava aquilo, porque de magia eu não entendia nada, como, né? Logicamente, uma pessoa de colônia não podia entender, como é o meu caso. E aí sim, aí foi em 94, quando houve novamente, assim, pareceu que houve uma interferência da lei do acaso, que ele se manifestou, ou seja, colocou a coisa como eu não sou daqui, né? E, a partir disso, produzia efeitos, assim, anormais para nós, né? Como apagar luzes, como fazer esse tipo de coisa. Como é que foi essa tua reação, o impacto? Não, porque eu já estava preparado assim, com antecedência, ou seja, houve uma interação entre ele e eu. Por exemplo, ele principiou a ciência da levitação. A forma de entender é uma questão física mecânica, não tem nada de magia, né? O meu livro trata disso mecanicamente, levitar, ou seja, repulsar a energia do chão. É o momento que você tem dois polos iguais, né, há repulsão, eles se repelem. Então ele me ensinou como atingir essa polaridade igual do planeta. E é o que eu também comento no livro aqui.
E eu já estava mais ou menos assim, não houve um choque grande, houve sim uma preocupação tremenda de que fosse descoberto o fato, né? E que ele fosse envolvido depois pelas autoridades daqui, porque a gente sabe que aqui a coisa ainda é precária, então isso sim, houve uma preocupação desse aspecto aí. E em relação, por exemplo, ao contato com outros extraterrestres, ele ensinou alguma coisa, ele explicou como é que funcionava? Assim, eu tive aí depois de 1994, aí sim, a instrução foi toda voltada para a vida no universo, para a vida na nossa galáxia, né? E como se processa, por que se processa e tal. E como se origina a vida, que eu explico aqui também. Né? Como se origina, como um planeta incipiente começa a desenvolver a vida. Né? A partir do oxigênio nucleico, desoxigênio nucleico, assim vai, a coisa se expande. Bom, a verdade é que ficou muito claro para mim, que há duas raças que digamos que se dominam a tecnologia dos voos de um sol a sol. Então, de sol a sol é um meio de voar que essas duas raças dominam. E eu diria, a que tem menos tecnologia tem 30 mil anos de tecnologia, né? Enquanto que a Terra tem 14 mil, a partir de Lascaux, na França, daquele símbolo gravado na pedra, né? Aquela pintura rupestre e tal. Bom, essa raça que domina as viagens há 30 mil anos, eu denomino, e ele denominou, me ensinou, que são clímeres. Essa é uma raça agressiva que a gente tem tido notícias que simplesmente extrai sangue de animais aqui, abduzem seres humanos e utilizam, eles nos veem assim como animais de laboratório. Essa também é uma das missões que eu tenho de divulgar o mundo. A outra raça, essa mais antiga, ao qual ele pertenceu, e pertence no caso, isso tem 70 mil anos de cultura. E é basicamente humana. E os aliados deles também são de 13 planetas totalmente humanos, né? Você não vai encontrar muita diferença entre eles. Obviamente um é mais escuro, outro mais moreno, outro mais claro, outro mais louro, mas basicamente humanos. E quanto à raça essa de 30 mil anos, é uma raça que, digamos que assim, que por experiências criou sub-raças para ser servida, para ser utilizada por eles, né? É a raça Clymer, essa raça, você encontra o Grey, você encontra seres de vários tipos, né? Entre eles. O Grey é aquela imagem que todo mundo faz do alienígena, né? A questão é que o alienígena na Terra, eu pessoalmente acho que é tão pouco conhecida porque falou ET, todo mundo pensa, é um bichinho esquisito, tal, não. Há uma espécie, há várias espécies que vêm aqui, nos visitam aqui, como há vários modelos de nave, como há vários sistemas motrizes de naves, né, que são diferentes, totalmente diferentes. O livro, inclusive, passa isso, tecnicamente, como funcionam os reatores, essa coisa toda. Então, você tem uma raça avançada que tem um tipo de nave, que é o discoide fechado, hermético, sem vigia, sem janela, e você tem o tubulão, aquele que é visto aí, tal, filmado, e esse é da raça, digamos assim, mais agressiva. Tá. A raça Clymer. E isso, o sistema motriz já não é com reator. Isso é uma bobina trichizada. E, tecnicamente, está descrito aqui. Quer dizer, eu faço votos que a Terra fabrique ela. Se depender de mim, vai fabricar. E há mais como ele entre nós? É? Sim. E é muito? Olha, eu tenho informações, inclusive contidas aqui, e que mais ou menos há uns 20 anos atrás aí, ocorreu a chegada aí sim, aí foi uma coisa assim, digamos, proposital. Foram trazidos pelo menos uns 400 deles para cá, né? Mais ou menos nas circunstâncias que esse personagem ficou. Porque esse personagem ficou por acidente. Não pôde ser salvo, não pôde ser recuperado. Né? Os outros não, foram trazidos para cá. Então há uma aproximação deles lenta, gradual, e essa aproximação é necessária. Quem lê a obra vai saber por que é necessária, né? Ninguém vai trazer nada de graça para nós, vai haver uma troca, vai haver uma contraposição. Ou seja, eles doam conhecimento para nós, a nível técnico, a nível mecânico, mas nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que cooperar
Isso vai ter que haver isso, sabe? Então, às vezes, as pessoas que já leram a obra comentam comigo no meu trabalho lá. Eles vão chegar e todo mundo vai chegar neles, conversar. Não. Eles vão se aproximar sim, a chegada vai ser no Brasil, entre 2019 a 2020, e eu não tenho nenhuma vontade de comentar o Estado, né? Embora vai ser dentro do Brasil, lógico, e o contato vai ser feito só entre eles e as nossas autoridades, no caso, autoridades políticas e dirigentes de países e eclesiásticos só. O povo mesmo vai ver a nave passando, essa coisa toda, mas contato direto com o povo, não, eu acredito que nos próximos 15 anos não vai haver. Não é possível também. Eu entendo também que não é possível. E continuamos aqui o nosso bate-papo com Domingos, segunda-feira, sobre ufologia, extraterrestres. Bom, Domingos, você fala no seu livro sobre novas tecnologias. Sim. Quais delas você acha que poderiam ser implantadas num futuro, digamos, próximo? A tecnologia que a gente pretende doar para a Terra, que eles pretendem doar, e a gente tem ordem para doar. Veja bem, eu estou comentando ordem para doar. Não estou dizendo que é meu e nem que alguém possa tomar. Eu estou dizendo que eu tenho ordem para doar. Não só através do livro, como depois. É o sistema mais antigo, diria eu, de voo de uma estrela para outra. E esse sistema chama-se bobina trichinizada, um sistema motriz baseado em aspectos que o próprio Nikola Tesla já tinha comentado aqui na Terra. E não deram tempo para ele, não deram oportunidade para ele. Bom, por que esse meio? Porque é um meio, digamos assim, limpo, né? Uma energia limpa, fácil de ser catalisada, de ser coletada. E as naves, essas máquinas, atingem uma velocidade espantosa. Daqui na Europa, de 8 ou 9 minutos. Quando o piloto é ruim. Né? Piloto ruim, 8 ou 9 minutos. Quando ele é muito bom, nem é bom pensar. Então, a gente pensa nisso por quê? E o que tem a ver a fome com o transporte? Na minha opinião, na minha visão de mundo, o nosso problema, o que encarece, o que dificulta, é o transporte de um continente a outro. No momento que você tem uma máquina que transfira o material daqui para ali, a um custo, sabe, a um custo módico e rápido. Então você carregou na horta, descarrega ali. Eu não preciso dessa abóbora, desse chuchu, dessa coisa. Carrega para aquele povo e ponha lá. Não me interessa se vão comer, se não vão comer. Ponha lá. O importante é deixar lá. Mas eu preciso mandar bife para eles. Não, ninguém está pedindo bife. Eles precisam de alimento. Então, a razão desse livro está em cima da tecnologia do transporte. Claro que ele trouxe a explicação da luz sólida, a luz que descia os anjos, a luz que você entra nela, ela é um colchão. Está explicado aqui? Está explicado o metal que acharam em Roswell, que tentaram amassar ele e ele se volta ao estado natural. A fórmula está aqui. É o primeiro livro no mundo que tem essa ousadia de contar isso. Mas ele é um livro ousado do princípio ao fim. Tá? O propósito dele é esse. É colocar a ufologia como base real, concreta, técnica, científica na Terra. Vamos deixar de ver verdinho, orelhudinho, porque a coisa é séria. É realmente séria. E quem lê essa obra, como leram já, um leitor comentou comigo, por que você não muda o penúltimo capítulo, o último capítulo desse livro? É chocante isso. Eu falei, não posso. Se fosse o Eric Von Däniken, ou sei lá, o Spielberg, o Cameron, mudaria. Acontece que eu estou contando minha vida aqui. Então não dá para mudar. É o que aconteceu, é o que vai acontecer, é o que é. As autoridades, elas têm conhecimento de tudo que se passou? E se tem, por que não... Qual o propósito deles em não divulgar isso? Boa pergunta. A verdade, e há duas verdades. Uma é que você e eu sabemos. Outra é o que os dirigentes do mundo sabem. Eu diria que eles conhecem muito mais do que está aqui. Você não conhece o que está aqui. E o povo não sabe o que está aqui. Mas vai saber. O meu trabalho não é escrever para os dirigentes do planeta, porque eles sabem muito bem o que está aqui. O Papa sabe, todo mundo sabe. Eles, o patamar deles. Eu diria, eu costumo ver a coisa como o primeiro, o segundo, o terceiro andar. No terceiro andar todo mundo vê o que acontece no primeiro e no segundo.
Mas nós estamos no primeiro. Nós, eu, você, nós estamos no primeiro. Ou no térreo, né? No térreo. Então, por quê? Eu sou mensageiro do térreo. Eu não estou preocupado com o terceiro andar. Sei que eles sabem. Apenas sei que eles sabem. E outra coisa que eu tenho visto na internet, durante esse tempo que eu tenho permanecido lá, é a preocupação de que haja uma invasão, de que... Olha, isso é utopia, isso não deve nem ser considerado, nem ser levado a sério. Por quê? Porque os dois povos têm tecnologias para almoçar e jantar a terra em questão de horas. Né? Os dois. Embora quem almoçasse e jantasse a terra é aquela raça do Klimer. É o que abduz, é o que coloca chip, é o que mutila animais aqui. Essa racinha tem esse plano, tem esse projeto. É impedido pela raça mais avançada, que é humana, que inclusive semeou a gente aqui. Né? Isso está explicado também no princípio. Está explicada a coisa aqui. A chegada deles há 16 mil anos atrás. Então eu tive 10 anos para ouvir isso. 10 anos para treinar, para me treinar, para relaxar ouvindo isso. Né? E conhecendo profundamente esse assunto. Eu, sem falsa humildade, porque não cabe no momento, eu acho que na Terra poucos podem ter a gama de experiência que a gente passou em 10 anos. Obviamente tem deles aqui, eu sei que tem, mas deixaram para mim que sou daqui, sou filhote de vocês aqui. Mas tá certo. Obrigado, Domingos. Obrigado a você.